Bom dia, e aí, como é que vocês estão? Voltando aí para continuar conversando com vocês. Vou tratar de um assunto hoje que eu considero ele interessante porque ele é razão de alguns problemas. E assim, a maioria desses problemas são em decorrência da falta de esclarecimento sobre o assunto, que eu vou usar aqui como gênero honorários advocatícios, tá? Mas que ele aí tem uma espécie que são os honorários contratuais e a chamada sucumbência. Essa palavra não é comum, aos que não conhecem, eu vou tentar explicar o que é a sucumbência e tentar esclarecer um pouco sobre o assunto para ver se a gente consegue aí contribuir. Sucumbência, ela deriva da palavra sucumbir, que é dobrar sob o peso, ou seja, vergar, cair, perder. A aplicação dessa palavra: sob forte chuva, a casa sucumbiu, ou seja, a casa caiu, a casa perdeu. Então, vamos lá. Como é que funciona? Desculpe aí, deixa eu tentar ajustar aqui. Como é que funciona essa questão dos ganhos do advogado, para que a pessoa depois não esteja dizendo: meu advogado me roubou. É comum isso, a gente escutar: meu advogado está me roubando, pegou dinheiro meu e não sei o que. E às vezes, na verdade, o que ocorreu foi só uma falta de esclarecimento sobre a situação. Quando a previsão legal de que quando uma parte perde um processo, ela é obrigada a pagar ao advogado da parte contrária um valor que nós chamamos que é chamado de sucumbência, tá certo? Então, você entrou com uma ação contra a dada pessoa, e aí lá no final da ação você tomou uma improcedência, você perdeu essa ação. E aí o que ocorre? Você será obrigado a pagar um valor ao advogado da outra parte que precisou contratar esse advogado para se defender contra a alegação que você fez. Esse valor, esses honorários de sucumbência, que aí hoje ele varia de 10% a 20%, segundo o novo Código de Processo Civil, tá certo? Não é só para quem perde a ação, é só para quem perde a ação. Se você ganha a ação, a parte adversária vai pagar ao seu advogado também um valor de sucumbência. Tudo bem, isso é uma coisa, ou seja, quem perdeu a ação vai pagar ao advogado um percentual entre 10% e 20% decorrente dessa sucumbência, da perda da ação. Esclarecido isso, existe outro valor pago ao advogado que é decorrente da contratação do mesmo. Ora, quando você contrata um pedreiro, você paga pelos serviços do pedreiro. Se você vai ao médico, você paga a consulta do médico. E assim sucessivamente. Cada profissional que você contrata os serviços desse profissional, você é obrigado a pagar a ele o valor decorrente do esforço do trabalho dele. Então, o que acontece? Quando você procura um advogado para ele fazer uma ação para você ou para fazer sua defesa, ele normalmente deve, ou pelo menos em regra, ele deve firmar com você um contrato estabelecendo nesse contrato um percentual ou um valor fixo, às vezes depende do advogado e da forma como ele entende melhor proceder,
ele vai estabelecer um valor, seja em percentual. Normalmente a regra é que esse valor seja estabelecido em um percentual que... Isso, filho. Um percentual que vai decorrer do resultado da ação, certo? É o que acontece em regra. Então, assim, vamos lá. Você contratou o advogado e no final você ganhou a ação. O advogado foi lá no fórum, recebeu, normalmente é confeccionado, ou pelo menos alguns tribunais optam por expedir 2 alvarás, um ao advogado e um à parte que ganhou a ação. E aí esse alvará que é expedido ao advogado é o alvará correspondente à sucumbência. Está lá um valor que o advogado recebeu. Fora isso, quando você receber o seu alvará, quando você receber o seu valor, você deverá pagar ao advogado os valores que você acertou com ele, ajustou com ele, que você contratou com ele, tá certo? Então, de fato, o advogado recebe 2 valores distintos, um de sucumbência e um do contrato firmado com você, e isso é plenamente legal, correto, não tem problema nenhum. Os problemas ocorrem nesse sentido porque muitas vezes falta o esclarecimento, tá bom? Falta as pessoas tentarem explicar àquele que vai buscar um advogado exatamente essa questão. Por outro lado, às vezes a pessoa também simplesmente, quando vê todo o montante do valor, acha que o advogado não tem que receber tudo aquilo, tá? Fica a minha dica, tá bom? Beijo a todos, espero ter ajudado. Se eu não me fiz entender, pode perguntar, pode fazer perguntas, elaborar perguntas. Estou aí para tentar ajudar, tá bom? Tchau!